E aí, pessoal, tudo beleza? Estamos de volta aqui com mais um episódio, voltando agora para a série do Daniel. Agradeço a todo mundo que está deixando seus comentários, né? Se você tiver sugestões para os próximos episódios aí, pode deixar escrito. A ideia é continuar o canal aqui com muitos estudos bíblicos e outros assuntos também relacionados ao tema. Sempre assuntos mais relacionados ao fim dos tempos, mas com a perspectiva bíblica cristã, tá bom? Bom, vamos então começar o livro de Daniel. Eu vou abrir aqui o livro. Ok, vamos aqui para o primeiro versículo que fala: no terceiro ano de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. O Senhor entregou nas suas mãos a Joaquim, rei de Judá, e uma parte dos utensílios da casa de Deus, e ele os levou para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e os pôs os utensílios na casa do tesouro do seu Deus. Tá, aqui a gente vai dar uma pausa, porque isso aqui é um cumprimento já de uma profecia. Isaías 39 conta a história aqui de Ezequias, um rei de Judá. Tá, nessa época, Judá era um reino, Israel era outro reino, e Judá era o reino aqui de Ezequias. Ezequias era um homem que serviu a Deus, né, foi fiel a Deus. Ele tinha uma doença que ele estava para morrer e ele pediu ajuda para Deus. Você vai vendo Isaías aí nos capítulos anteriores. Mas é interessante que, como ele estava para morrer, um rei da Síria tinha mandado uma galera para visitar ele. E aqui é o que conta essa história de Isaías 39. Ezequias ficou feliz que vieram visitar ele, mostrou a casa, o tesouro, mostrou tudo. Daí o profeta Isaías chegou para Ezequias e falou: o que você mostrou para esses homens? De onde que eles vieram? Eles vieram de longe. É uma terra que chama Babilônia. Isaías perguntou: o que eles viram na sua casa? Ele responde: viram tudo quanto à minha casa, coisa nenhuma que há nos meus tesouros que eu lhes deixei de mostrar. Então, mostrei tudo, né? Abri as portas, mostrei o tesouro. E aí Isaías faz a profecia aqui. Ouve a palavra do Senhor. Eis que virão dias em que tudo quanto houver em tua casa, e o que entesouraram teus pais, até o dia de hoje será levado para a Babilônia. Não ficará coisa alguma, disse o Senhor. E até os teus filhos que procederem de ti, e tu gerastes, tomarão para que sejam eunucos no palácio do rei da Babilônia. Então disse Ezequias a Isaías: boa é a palavra do Senhor que disseste. Disse mais: pois haverá paz e verdade em meus dias. Tá, então Ezequias era um cara que tinha feito tudo certo até aqui, e eu até tenho uma palavra que eu trouxe uma vez, uma pregação sobre esse assunto, tá, de como esse cara conseguiu ser egoísta, né, e não pensar nas próximas gerações. E aqui ele condenou as próximas gerações com a sua atitude, e aqui você vê que ele não estava se importando com as próximas gerações, e aqui foi profetizado: vão levar embora os seus tesouros e até os teus filhos, a tua geração, vão ser levados como eunucos para a Babilônia. E aqui é uma primeira curiosidade, né? Nessa época era comum o povo que era tomado e fosse levado para dentro do palácio do rei, que fosse feito eunuco. Tá? Então, existem interpretações, tá? Não dá para afirmar isso, são especulações, mas baseado em fatos históricos, baseado no próprio texto de Daniel, de que Daniel também foi feito eunuco. Tá? Não estou afirmando isso. Mas Daniel, muito provavelmente, foi feito eunuco, porque ele foi levado para trabalhar para o rei, era de um povo estranho, era o costume da época, a profecia apontava isso. Quando Daniel e seus amigos passam por provações e vão ser mortos, né? Seja Daniel jogado na cova dos leões, ou seja, os amigos de Daniel que são jogados na fornalha, tá? Em nenhum momento descreve família junto, tá? Ninguém descreve mulheres, crianças junto com eles, tá? Então é provável que Daniel e seus amigos tenham sido feitos eunucos, tá? Não estou afirmando, é só uma curiosidade e baseado nessa passagem. Então, voltando em Daniel 1, a gente vê aqui o cumprimento da profecia de Isaías, tá? Então o Senhor entregou nas suas mãos o rei de Judá e os utensílios da casa de Deus. Então, todo o ouro que era guardado lá, você vai vendo, são toneladas e toneladas de ouro que tinha no templo de Deus. Levaram tudo embora. E disse o rei a Aspenaz, chefe dos eunucos, que trouxe algum dos filhos de Israel e da linhagem do rei e dos príncipes. Mas uma indicação de que Daniel era um eunuco, né? Aspenaz era o chefe dos eunucos. Esse cara era o que cuidava de Daniel. Então esse cara, o Aspenaz, trouxe, o chefe dos eunucos, trouxe alguns dos filhos de Israel e da linhagem real e dos príncipes. Tá? Então, o que tinha de melhor? No 4 fala:
jovens que não houvesse defeito algum, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria e doutos em ciência, entendidos de conhecimento e que tivessem habilidades para assistirem no palácio do rei e que lhes ensinassem as letras e as línguas dos caldeus. O rei da Babilônia não era um ignorante. Ele olhou e falou, ó, vamos pegar o que tem de melhor lá nessa terra aí, deixa o resto do povo lá, eles vão me pagando imposto e a gente vai aproveitar quem tiver de melhor, a gente traz aqui, ensina a nossa língua, ensina os nossos costumes e eles trabalham pra gente aqui dentro do palácio. E aí no 5 fala, e o rei lhes determinou a porção diária das iguarias do rei e do vinho que ele bebia, e assim fossem mantidos por 3 anos, para que no fim deste pudesse estar diante do rei. Tá? Então Daniel começou um treinamento aqui nesse momento. Então o rei queria explorar essas pessoas mais sábias que tinha em Judá e fez isso, né? Ó, vocês vão comer do bom, do melhor, vocês podem se divertir aí, vai curtindo, aprende a língua e dou 3 anos para vocês. E aqui o livro de Daniel vai contar a história de Daniel e seus amigos que estavam nessa turma aí. É a turma dos que foram para outra terra, uma terra que adorava outros deuses, né, ensinava outros costumes, coisas que eram reprováveis diante de Deus, tá? E eles foram levados como servos ali, muito provavelmente eunucos. Então os 6 ali, entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias, tá? Esses são os nomes, é comum o pessoal guardar só os nomes babilônicos, que eram em homenagem aos deuses babilônicos, mas esses são os nomes dos judeus que lidam esse livro de Daniel, tá? É Daniel e seus amigos, lógico que poderia ter outras pessoas, poderia ter mais gente aí nesse monte, mas no caso aqui, o livro vai tratar de Daniel. Então no 7 fala, e o chefe dos eunucos lhe pôs outros nomes, a saber, Daniel pôs o nome de Beltesazar, Ananias de Sadraque, Misael de Mesaque e Azarias de Abed-nego. E Daniel propôs no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. Tá? Então Daniel, ele tinha um coração dedicado a Deus. E aí é uma primeira lição para a gente aprender com Daniel. Ele estava ali numa terra distante, foi tirado do meio do seu povo, teria de tudo para falar, não tem o que fazer, eu vou ficar aqui comendo também, que nem um animal. Tem a melhor comida, não tinha limite de quantidade de comida. A palavra no original lá que são iguarias, é a comida do pai, que é a palavra original, quando fala da comida do rei. É uma comida especial, né? Seriam guloseimas aqui pra gente, né? Tudo do bom e do melhor. Então, ó, vocês vão ficar aqui do bom e do melhor para estudar e aprender. Tá? Tanto que muita gente faz um paralelo aqui de Daniel com os universitários, né? É o pessoal que se separa, né, sai da sua casa, vai para uma universidade para estudar e chega lá, tem opções de como se contaminar, opções aos montes. Mas Daniel propôs em seu coração, eu não vou me contaminar, né? E acho que essa é uma primeira lição. Às vezes a gente tem oportunidades, mas Daniel escolheu, é uma escolha. Ora, Deus fez com que Daniel achasse graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. E disse o chefe dos eunucos a Daniel, tenho medo do meu senhor, o rei que determinou a vossa comida e a vossa bebida. Pois, por que veria ele os vossos rostos mais tristes do que o dos outros jovens da vossa idade? Assim porias em perigo a minha cabeça para com o rei. Tem gente que acha que a partir dessa passagem fala, não, Daniel ele era vegetariano. Não, gente, não dá para afirmar isso, até porque se a gente olhar em Daniel 10, no 3 fala assim, alimento desejável não comi por 10 dias, nem carne nem vinho entraram na minha boca. Então se ele está falando que ali por 10 dias, naquele momento ele não comeu carne, significa que depois ele comia, tá? Então não dá para afirmar. Tem várias interpretações e aqui a gente tem que tomar um certo cuidado, tá? Tem muita gente que pega a partir de um texto e cria uma doutrina e cria uma forma de interpretar e afirma coisas que não estão escritas, tá? Tem coisas que a gente pode deduzir, tá? Então, que nem eu falei aí, tudo indica que Daniel era eunuco, tá? Eunuco é aquele cara que foi cortado os órgãos sexuais, tá? Então, por isso Daniel não tinha família, né? Por isso que ele trabalhava com o chefe dos eunucos, por isso que a profecia falava que os príncipes seriam levados como eunucos, tá? Então, tudo indica isso, né? É difícil a gente não afirmar isso. Eu só não afirmo porque não fala, Daniel era um eunuco, tá? Mas tudo indica isso. E a gente tem que tomar cuidado porque tem muita gente que afirma muita coisa aqui a partir de uma interpretação e você fala assim, gente, não dá para afirmar. Teve gente que comentou aí, esse estudo não adiantou nada porque falou e não explicou direito. A pessoa está querendo que eu chegasse a uma conclusão e afirmasse coisas. Mas eu estou aqui para a gente discutir o assunto.
Tá? Aí tem coisas que não são claras. E se alguém afirmar que está entendendo, que sabe tudo, eu vou explicar todas as profecias de Daniel. Ou chegou o tempo do fim, ou essa pessoa é mentirosa. Porque no final de Daniel fala, muitos vão se debruçar sobre essas profecias, tá? Mas no fim dos tempos, quando as pessoas estiverem correndo de um lado para o outro, ele dá uma indicação, fala, vai ser no fim dos tempos que as pessoas vão conseguir entender esse livro. Antes não, tá? Então, até então, tá um monte de gente batendo cabeça aqui. E a gente pode ser um desses, está batendo cabeça, ou pode ser parte da turma que vai começar a entender esse livro, tá? E vamos orar para que Deus nos dê essa clareza, tá bom? Então Daniel disse ao dispenseiro, a quem o chefe dos eunucos havia constituído sobre Daniel, Ananias, Misael e Azarias: experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias e que se nos deem legumes a comer, água a beber. Tá? Então ele falou, vamos fazer um teste aí. Por que Daniel não queria comer a comida do rei? Pode ser que tivesse animal contaminado ali, que fossem animais impuros. Então, as leis de Moisés proibiam vários tipos de alimentos. Pode ser que tivesse esse tipo de alimentos. Tem gente que interpreta que, é porque eram sacrificados a ídolos. Mas, ao mesmo tempo, não existia essa restrição. A primeira vez que você vai ver alguma referência a alimentos consagrados a ídolos é no Novo Testamento. Tá? Então, a gente tem que tomar cuidado aí. Não dá para afirmar muita coisa. Só sabe que ele resolveu se dedicar e tomar cuidado. Ele pediu para o encarregado ali que estava cuidando deles, falou, faz um teste então, por 10 dias, a gente vai comer só isso, né? Legumes, novamente, está escrito legumes, mas muito mais provavelmente são leguminosas. Alimentos que dão imagem, né? Grão de bico, feijão, lentilha, né? Aquela festa dos gases. E aí no 13, então se examine diante de ti a nossa aparência, a aparência dos jovens que comerem a porção das iguarias do rei, e conforme vires, procederá para com os teus servos. Então ele fez o teste, né? Consentiu, experimentou 10 dias e viu que eles estavam melhor. Né? Daniel e seus amigos estavam com aparência melhor do que os outros que estavam comendo as iguarias do rei. Aqui a versão fala, mais gordos de carne. Tá, então deram uma enchidinha, funcionou melhor para eles ali. Assim o dispenseiro tirou-lhes a porção das iguarias e o vinho que deviam beber e dava-lhe legumes. Então os outros começaram a odiar Daniel, acho que a partir desse momento. Você vai ver que depois, lá na frente, outros sábios têm rixas com Daniel. E pode ser que isso aí tenha começado aí atrás. Tava aquele ambiente lá, todo mundo fora de casa, muito provavelmente sofreram uma mutilação terrível. E eles estavam comida, eles se afogavam na comida. Tá? E a aparência deles começou a ficar ruim, mas os que se reservaram, falaram, não, a gente vai comer só alguma coisinha, fizeram uma dieta mais balanceada, começaram a ter uma aparência melhor. E aí os outros que estavam lá afogando as mágoas na comida, né, começaram a ficar com raiva, muito provavelmente. Novamente, não estou afirmando, tá? Mas depois a gente vai ver que tem uma rixa lá na frente, né? Desses sábios, a maioria não gostava de Daniel. E aí no 17 fala assim, quanto a esses 4 jovens, Deus lhe deu conhecimento e inteligência em todas as letras e sabedoria, mas a Daniel deu entendimento em toda visão e sonhos. E aqui tem muitas coisas que a gente pode estudar sobre esse assunto, tá? Quem gosta de entender sobre os bastidores desse assunto, tem Rodrigo Silva, tem vídeos maravilhosos sobre Babilônia, sobre a cultura da época, sobre os caldeus, né? Porque os caldeus inicialmente eram um povo, mas depois se virou uma profissão, né? Os caldeus eram os sábios, os videntes, os magos, os feiticeiros, tá? Envolvia tudo isso, tá? E Daniel foi dado uma capacidade especial, tá? E é interessante pensar que nesses 3 anos, eles estavam ensinando a cultura e treinando eles para serem sábios ali. Então, muito provavelmente, né, Daniel e seus amigos estavam aprendendo ocultismo também, tá? E eles tinham que aprender a discernir e falar, não, eu não vou me envolver com isso. E aquela coisa, você quer que eu vá buscar uma resposta para um sonho e tal? Eu não vou buscar nos seus deuses, eu vou buscar no meu Deus. E aí Deus capacitou Daniel. Tá, é uma interpretação que eu tenho, tá, de que Deus foi dando ferramentas para Daniel conseguir cumprir a tarefa que eles queriam dos sábios, né, que eles queriam que fossem sábios, mas não só sábios, fossem feiticeiros e que predissessem o futuro e que interpretassem sonhos, visões, né, e Deus deu essa ferramenta para Daniel para ele não se envolver com aquele mundo. Como Daniel decidiu se consagrar, eu não vou me contaminar, né? Deus falou, parabéns, eu vou te dar as ferramentas para você não se contaminar. Tá? Deus sempre capacita,
aqueles que estão dispostos a trabalhar para ele. E no 18 fala: e ao fim dos dias em que o rei tinha falado que os trouxessem, o chefe dos eunucos os trouxe diante de Nabucodonosor. E o rei falou com eles. Entre todos eles não foram achados outros, tais como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Portanto, ficaram assistindo diante do rei. E em toda matéria de sabedoria e discernimento, sobre o que o rei lhes perguntou, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos astrólogos que havia em todo o seu reino. Isso aqui é muito legal de pensar. Deus deu uma capacidade para esses caras que decidiram não se contaminar tão grande que eles eram 10 vezes melhores no que faziam do que os outros. Cara, 10 vezes é muita coisa. Pensa assim, ó, vai ter uma prova. Junta uma turma lá, 100 pessoas. É como assim, se todo mundo tirou nota 1 e esses daí tiraram 10. Não é tipo assim, uns tiraram 5 e eles tiraram 7, eles tiraram 6. Não, eles tiraram 10 vezes mais. Deus os honrou. Eu acredito que não é só uma capacidade humana, mas é também uma ação divina. E aí fala que Daniel permaneceu até o primeiro ano do rei Ciro. E aqui termina o capítulo 1. Tá, então esse capítulo 1 de Daniel, ele traz essa introdução. Daniel chegando na terra da Babilônia, e aí a gente vai começar no próximo episódio aqui, capítulo 2, que começa as profecias, profecias, sonhos, e a gente entra mais na parte que é mais especulativa para muita gente, tá? Tem fatos históricos que já aconteceram, que vão se cumprir, mas como eu falei lá no primeiro episódio, tudo aponta para Jesus. Tem profecias, tem sonhos, essas coisas tudo se cumprem em Jesus. Por mais que já tenha acontecido historicamente, tem mais de uma interpretação e tudo aponta para Jesus. E eu vou mostrar esses fatos para vocês, tá bom? Então, gostou aqui da leitura? Eu vou tentar fazer mais ou menos assim por enquanto, se vocês gostarem do formato. Eu gostaria do comentário de vocês, tá? Fala aí, tá legal, ficou bacana, ou pega um assunto e destrincha, Às vezes eu poderia pegar, por exemplo, a questão de serem como universitários ali e fazer um vídeo específico sobre isso. Não sei se vocês gostam da ideia, tá? Mas deixem os comentários aí. Dependendo do feedback de vocês, a gente segue nessa linha, tá bom? É isso aí, pessoal. Um abração e até o próximo vídeo, se Deus quiser.